por aí. São caminhos abertos para a canção brasileira. Morreu com muito sonho na cabeça. Um novo mundo sob um novo olhar. Metrópolis. Domingo, às 8h. O Brasil depois da crise. O que esperar da economia depois que a pandemia passar? As perspectivas econômicas são o centro do encontro virtual formado por um comitê de empresários e economistas brasileiros. O debate traz diversas análises, entre elas a do ex-ministro da Fazenda, ex-presidente do Banco Central e atual secretário da Fazenda e do Planejamento de São Paulo, Henrique Meirelles. É na quinta-feira, às 10h40. O Jornal da Cultura está começando com os seguintes destaques. Após debandada de 2 secretários do Ministério da Economia, o presidente Bolsonaro defende as privatizações e a manutenção do teto de gastos. O secretário diz ter desistido do cargo por lentidão do Estado. A Corregedoria Geral de Justiça do Paraná investiga se uma juíza cometeu racismo ao condenar um suspeito. Governador de São Paulo está com Covid-19. Assintomático, despacha de casa. Secretários aguardam resultados de testes. Avião da Força Aérea Brasileira leva 6 toneladas de medicamentos e equipamentos de saúde para o Líbano. Ex-presidente Michel Temer chefia a missão brasileira. Governo do Paraná assina acordo com a Rússia para a produção e distribuição da Sputnik V. E as pesquisas em busca da vacina dispararam uma guerra comercial no mundo. O Produto Interno Bruto do Reino Unido registrou queda recorde no segundo trimestre por causa da pandemia de Covid-19. Olá, boa noite. Na bancada temos a presença da microbiologista Natália Pasternak, pesquisadora do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, e do filósofo Luiz Felipe Pondé, professor da FAAP e diretor do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da PUC. E lembrando que você pode fazer comentários pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. O presidente Jair Bolsonaro convocou o ministro da Economia, Paulo Guedes, e os presidentes do Senado e da Câmara. A reunião reafirmou o compromisso com o teto de gastos. Depois de 1 hora de reunião, os chefes do Poder Executivo e do Legislativo saíram com um discurso afinado. Nós respeitamos o teto dos gastos, queremos a responsabilidade fiscal e o Brasil tem como realmente ser um daqueles países que melhor reagirá à questão da crise. É a oportunidade que nós temos de nivelar as informações e de construirmos uma nova agenda na retomada da pandemia para o desenvolvimento do Brasil, sempre com responsabilidade fiscal, mas também com responsabilidade social. A reunião aconteceu no dia seguinte ao inesperado pedido de demissão dos secretários de Desestatização e Desburocratização e foram uma resposta ao mercado e ao ministro da Economia, que ontem à noite deu um recado enfático. E os conselheiros do presidente, que estão aconselhando a pular cerca, a furar teto, vão levar o presidente para uma zona de incerteza, para uma zona sombria, uma zona de impeachment, de responsabilidade fiscal. Outro motivo para as recentes baixas é a demora na tramitação de projetos, como admitiu o agora ex-secretário de Desestatização durante entrevista à Globo News. Eu sou um animal da iniciativa privada. Eu não me adaptarei às coisas do Estado, à lentidão, à burocracia. Não posso me adaptar. Mas a demora não tem como única razão a burocracia. A articulação política foi um ponto fraco do Planalto em muitos momentos. O governo agora decidiu trocar a liderança na Câmara. O deputado Ricardo Barros, do PP, substitui o major Vitor Hugo, do PSL. Também pesa o impacto eleitoral de algumas propostas, como a reforma administrativa, prometida desde o ano passado, mas que até agora não chegou ao Congresso. O que nós vemos em relação ao atraso do lado do governo para o envio da reforma administrativa uma falta de convicção do próprio presidente Bolsonaro em relação à importância dessa reforma. E o Jornal da Cultura explica o que é o teto de gastos públicos. A PEC de teto dos gastos públicos procura manter o equilíbrio fiscal. O que significa isso? Controlar o aumento dos gastos públicos
principalmente o gasto do governo federal. Nesse caso, a partir de 2018, o que a PEC trouxe de limitação? Os gastos do governo federal, por conta da PEC de teto dos gastos públicos, limitou um aumento considerando a inflação passada. O que significa? Então, o governo federal ele só pode aumentar os gastos públicos em um limite que respeite a inflação acumulada do ano anterior, dos últimos 12 meses. Isso visa, de alguma forma, criar um teto, um limite para aumento dos gastos públicos. E por que isso? Porque se você tem um aumento descontrolado dos gastos do governo, pode levar a um problema, um comprometimento de o governo conseguir honrar os seus compromissos. Então, o principal objetivo da PEC de teto dos gastos públicos é controlar o crescimento da dívida pública em relação ao PIB, olhando a inflação passada, e procurar também estabelecer um equilíbrio fiscal nas contas públicas. Doutora Natália, boa noite, obrigada pela presença. Boa noite, Ana. Pondé? Boa noite. Pondé, as palavras de Paulo Guedes surtiram efeito, pelo menos por enquanto, com o presidente Bolsonaro e os presidentes da Câmara e do Senado reafirmando o compromisso com o teto de gastos. Apesar de que o Paulo Guedes é um liberal engraçado, porque ele está querendo inventar uma CPMF de novo, né? E do ponto de vista liberal, o tema do teto de gastos está vinculado também a você não aumentar impostos. Só que tem um impasse agora. A gente sabe que o Estado está gastando dinheiro. A gente sabe que, do ponto de vista do Bolsonaro, esse dinheiro que ele está gastando agora, se a população mantiver a memória, isso pode fazer com que ele ganhe votos lá na frente e consiga eleger gente ao lado dele, antes já para prefeito. Então, isso que chamam de corona voucher, Bolsonaro, a grana do Bolsonaro e tal, isso faz com que a população vincule diretamente Bolsonaro a melhorar a condição de vida, como faziam com o Lula no período da Bolsa Família. Agora, é claro que a saída do Matar, ele na carta que ele fez, ele fala de lentidão da burocracia, ele fala uma outra coisa que é um conflito entre a mentalidade privada e a mentalidade estatal, porque ele fala que a mentalidade privada está pautada pela lógica do mérito, do resultado, da produtividade, da eficácia e da velocidade, enquanto que a mentalidade estatal, nas palavras dele, está associada à inércia, à manutenção do status quo e não mexer muito para não complicar. Então, ele faz um comparativo entre quem vem de fora, ele usa essa expressão, quem vem do mundo privado, vem de fora do Estado, e aqueles que estão dentro, que são funcionários de carreira do Estado, que oferecem uma inércia porque eles veem essa pessoa que vem no mercado como alguém de fora que pode atrapalhar um status quo mantido. A gente sabe que o Estado tem uma certa inércia, não só o Estado brasileiro. Mas a posição liberal, que levou o Bolsonaro, inclusive, a ter apoio dos mercados e tal, ela tem estado sempre numa situação tensa, porque se o Paulo Guedes vai embora, grande parte do apoio do Bolsonaro entre os liberais e o mercado vai embora junto com ele. O Brasil tem mais de 104 mil mortes pela Covid-19 e 3.170.000 casos, segundo o consórcio de veículos de imprensa. A média diária de óbitos passou de 970 nos últimos 7 dias. A avó da primeira-dama, Michele Bolsonaro, morreu hoje vítima da Covid-19. Maria Aparecida Firmo Ferreira, de 80 anos, estava internada desde o dia 3 de julho no Hospital Regional de Ceilândia, no Distrito Federal. Michele Bolsonaro já se recuperou após a contaminação. Segundo o consórcio de veículos de imprensa, o Brasil tem mais de 3.170.000 casos e 104 mil mortes por Covid-19. Nas últimas 24 horas, foram 58 mil novos infectados e 1.164 óbitos. Já o Ministério da Saúde registrou 3.164.000 casos e 104 mil óbitos. No último dia foram 55.100 casos e 1.175 mortes. Pontos turísticos do Rio de Janeiro, fechados desde março por causa da pandemia, estão prontos para reabrir no próximo sábado. Voltam a funcionar com restrições e medidas sanitárias o Bondinho do Pão de Açúcar, Roda Gigante Rio Star, Trem do Corcovado e o Aquário.
Os cinemas vão reabrir no próximo dia 27. O estado de São Paulo, epicentro da doença no país, registrou 298 mortes e mais de 15.600 casos nas últimas 24 horas. O número de mortes ultrapassa 25.800 e já são 655 mil casos. O Centro de Detenção Provisória de Pinheiros, em São Paulo, está com 816 dos 1.600 presos contaminados com coronavírus. Segundo a Defensoria Pública, o presídio está superlotado com o dobro da capacidade. Em todo o estado, 20 detentos já morreram por causa da doença. E cidades do ABC Paulista decidiram adiar a volta às aulas presenciais para 2021. Outras 3 vão fazer nova avaliação no dia 30 de setembro. As escolas vão seguir o mesmo calendário das municipais. O governo de São Paulo já havia adiado a volta às aulas nas escolas públicas e particulares para o dia 7 de outubro, com regras de distanciamento e capacidade. Em Belo Horizonte, a volta às aulas nas escolas municipais foi adiada para 2021, conforme decisão da prefeitura. E o comércio de rua, shoppings e salões de beleza que voltaram a reabrir hoje vão funcionar até sexta-feira com horário restrito. Doutora Natália, as mortes estão subindo em 7 estados. Alguns especialistas entendem que o timing para fechar tudo foi errado. Foi no começo da pandemia. E agora é errado também reabrir tudo com quase 1.000 mortes, média de 1.000 mortes por dia. A senhora concorda? Com o timing errado da reabertura, sim. Com o timing errado no começo, não. Nunca é cedo demais para começar a controlar uma pandemia. Bem pelo contrário, quanto mais cedo você implementa medidas de segurança, melhor vai ser o seu controle antes que a doença se espalhe. O timing não foi o problema do começo. O problema do começo foi a incerteza na implementação e a falta de rigor da quarentena. Nós não tivemos nunca uma boa quarentena no Brasil, principalmente no começo. E essa quarentena, então, meia boca, essa quarentena arrastada, ela foi justamente se arrastando pelos meses, acabando com a paciência das pessoas, frustrando as pessoas que não veem resultado. E agora, então, a gente tem uma reabertura no timing errado, agora sim, porque não estamos no momento de abrir, porque não fizemos corretamente no começo. Se tivéssemos implementado uma quarentena rigorosa no começo, o timing para abertura estaria correto, estaríamos no momento de reabrir e reabrir com segurança, como foi feito nos países que conseguiram implementar uma boa quarentena, como a Alemanha, como Coreia do Sul, como Nova Zelândia. Então, nós erramos no começo e estamos errando de novo agora. Doutora Natália, o avanço da Covid nos presídios levanta a discussão se deveria ou não serem revisadas as prisões nesse momento. O que a senhora acha? Eu acho que deveriam ser revisadas as prisões daqueles casos mais leves, de pessoas que já estão no final da pena e que não cometeram os crimes considerados mais graves, porque essas pessoas foram condenadas para cumprir pena por seus crimes, elas não foram condenadas à morte, elas não foram condenadas à doença. Então, eu acho que dentro da lei, e isso é opinião de cientista, claro que isso compete aos legisladores e advogados, mas eu acho que deve ter uma maneira de você lidar com essa situação da maneira mais racional possível para evitar que pessoas morram desnecessariamente. Pondé? A mesma questão? A mesma questão. Eu concordo com a Natália no sentido de que o problema começa antes, né? A prisão está superlotada, então a epidemia, como se aprende na medicina, a epidemia ela é uma entidade biológica, médica e sociológica. Então, ela tende a seguir os contornos da sociedade onde ela se instala. Então, se você tem um sistema prisional defasado, então, o que acontece? Quando você chega nessa situação, você dobra o risco das pessoas que estão lá dentro. Então, o difícil é o Estado conseguir fazer isso. Né? Você imaginar o Estado conseguir fazer competentemente a identificação da condição dos presos, você teria que montar uma espécie de comissão, alguma coisa, para fazer esse processo em velocidade. E a gente sabe que uma das dificuldades, inclusive, do que a gente falava antes, é que o Estado, e o Estado brasileiro especificamente, é muito ineficiente e lento. Então, para tomar decisões na velocidade que a epidemiologia pede, a medicina pede, está sempre atrás.
O governador de São Paulo, João Dória, e a primeira-dama Bia Dória testaram positivo para o novo coronavírus. Eles estão bem, sem sintomas, e Dória deve trabalhar em casa durante a quarentena. O governador fez um anúncio em uma rede social. Eu estou com coronavírus, absolutamente assintomático, me sinto bem, vou para minha casa, vou seguir o protocolo médico, a orientação do Dr. Davi Uip, infectologista. O resultado também foi divulgado pela rede social. Aos 62 anos de idade, João Dória é considerado do grupo de risco. A primeira-dama, Bia Dória, também testou positivo para a Covid-19. Por causa das boas condições clínicas, o casal está em isolamento e o governador vai continuar trabalhando normalmente em casa. Nós estamos, obviamente, fazendo toda a investigação epidemiológica, tanto para tentar saber o caso origem, mas também e fundamentalmente para proteger as pessoas que tiveram contato com ele. Aquelas que tiveram esses aspectos de distanciamento ou um contato maior do que 15 minutos serão então mantidas em quarentena até o resultado final dos exames. Lembro que, incluindo aqui estão alguns secretários e secretárias, como a secretária Patrícia Ellen, do Desenvolvimento Econômico. João Dória é o 11º governador a testar positivo para o novo coronavírus. Até agora, nenhum deles desenvolveu a forma mais grave da Covid-19. Entre os prefeitos das capitais, Arthur Virgílio de Manaus e Bruno Covas, aqui de São Paulo, também já contraíram a doença. Em entrevista exclusiva ao Jornal da Cultura, o governador contou como recebeu a notícia. Então, eu como faço muitas orações, toda manhã e à noite também faço meditação, isso me dá muita tranquilidade, muito equilíbrio para enfrentar as notícias. O vírus não escolhe a sua vítima, mais uma razão para o aumento do cuidado, distanciamento social, uso de máscara, lavar as mãos frequentemente e, se possível, não sair de casa. Antes de ter o diagnóstico confirmado, o governador João Dória participou da reunião do Comitê Empresarial. Ali foi divulgado que a Agência de Desenvolvimento de São Paulo captou 50 milhões de reais no mercado internacional para financiar projetos. E o governo paulista prepara medidas para ajustar a economia do estado em tempos de pandemia. A reforma tributária de São Paulo prevê um corte de 20% em renúncias fiscais do ICMS, a principal fonte de receita do estado. A tesourada deve garantir aumento de 8 bilhões de reais na arrecadação. O projeto depende de aprovação da Assembleia Legislativa e pretende garantir caixa para 2021. São Paulo não vai criar impostos, São Paulo não vai aumentar impostos e São Paulo não apoiará iniciativas dessa natureza do governo federal. Nós não entendemos que o caminho para salvaguardar a economia e garantir a estabilidade fiscal, seja do país, seja aqui de São Paulo, seja no aumento de impostos. A Desenvolve São Paulo, agência de fomento do estado, anunciou hoje a captação de 50 milhões de dólares, o equivalente a cerca de 270 milhões de reais, com o Banco de Desenvolvimento da América Latina. Serão financiados projetos dos setores público e privado. No segundo trimestre, o PIB de São Paulo caiu 6,2% em comparação com o primeiro trimestre do ano. Abril foi o pior mês. Maio teve uma melhora significativa que persistiu e ainda cresceu em junho. No acumulado dos últimos 12 meses, a atividade econômica paulista avançou 0,7%. Podemos até atingir o mesmo nível de produção do ano anterior, ou pré-pandemia, melhor dizendo, no final do ano. Para que essa recuperação econômica seja firme e duradoura, a imunização da população contra a Covid-19 é fundamental. Por isso, São Paulo estreita a relação com a China e com o laboratório Sinovac, parceiro do Instituto Butantan. O estado já garantiu doses e busca autonomia na produção da vacina Coronavac antes mesmo da aprovação da Anvisa. Além do material a granel para a produção local, o Butantan receberá 15 milhões de doses prontas até o final deste ano. A previsão para o início da vacinação está mantida para janeiro. Segura, é uma vacina que demonstrou aí a indução de imunidade protetiva superior a 90% nos pacientes, nos voluntários que foram estudados até esse momento. É a vacina mais avançada nesse momento do mundo.
Você acompanha mais dados e análises sobre essa reunião amanhã no programa O Brasil Depois da Crise, a partir das 10h45 da noite. E veja a seguir, presidente Bolsonaro e ex-presidente Michel Temer participam de solenidade de missão de ajuda ao Líbano. E ainda, a Justiça do Paraná investiga a juíza que relacionou a raça à conduta de um homem condenado. A gente volta rapidinho, até já. Um novo mundo, sob um novo olhar. Metrópolis. Domingo, às 8 da noite. O Brasil depois da crise. O que esperar da economia depois que a pandemia passar? As perspectivas econômicas são o centro do encontro virtual formado por um comitê de empresários e economistas brasileiros. O debate traz diversas análises, entre elas a do ex-ministro da Fazenda, ex-presidente do Banco Central e atual secretário da Fazenda e do Planejamento de São Paulo, Henrique Meirelles. É na quinta-feira, às 10h45 da noite. Cultura livre é a atemporalidade. Senta aqui, vou te dar um recado, tudo muda. Poder se expressar livre por aí. Dentro dos olhos meus, eu sei. São caminhos abertos para a canção brasileira. Morreu com muito sonho na cabeça. Um novo mundo, sob um novo olhar. Metrópolis. O Supremo Tribunal Federal marcou para o dia 19 de agosto o julgamento da ação movida pelo Partido Rede Sustentabilidade sobre um relatório produzido pelo Ministério da Justiça contra integrantes de movimentos antifascistas. O partido pede a suspensão imediata da produção do documento. O material, que teria cerca de 600 nomes de servidores e de professores, foi entregue à Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência do Congresso. A missão humanitária brasileira, chefiada pelo ex-presidente Michel Temer, partiu hoje para o Líbano. 6 toneladas de material, entre equipamentos de saúde e medicamentos, devem chegar a Beirute nesta quinta-feira. O presidente Jair Bolsonaro acompanhou a cerimônia oficial. A aeronave com a comitiva decolou por volta das 11 da manhã. Minutos depois, foi a vez do KC-390. O maior avião de carga militar do Hemisfério Sul carregava cerca de 6 toneladas de alimentos, medicamentos e insumos hospitalares, como máscaras cirúrgicas e respiradores. Antes do embarque, os 13 integrantes da missão especial de ajuda ao Líbano participaram de uma solenidade. O presidente Jair Bolsonaro chegou à cerimônia ao lado de Michel Temer, a quem convidou para liderar a missão. Réu em 2 ações da Lava Jato, o ex-presidente precisou de autorização da Justiça para viajar. Que o Brasil possa exercitar não apenas esta função humanitária, mas tendo em vista os vínculos tradicionais entre ambos os países, que também possa ajudar a solucionar os embates políticos, com autorização, naturalmente, das autoridades libanesas, mas que possamos dar a nossa colaboração para a pacificação interna
daquele país. Bolsonaro trocou elogios com Temer, afirmou que defende a democracia e reconheceu a gravidade da pandemia. O mundo atravessa uma pandemia. Todos nós sofremos com isso. Quis o destino, lamentavelmente, que nossos irmãos do Líbano fosse acometido também por esse desastre. Logo depois, ele deixou a base aérea da aeronáutica de helicóptero. A viagem dos brasileiros até o Líbano terá 30 horas. A chegada a Beirute está prevista para a tarde desta quinta-feira. A missão deve durar 3 dias. A previsão é que a comitiva retorne ao Brasil no sábado, mas esse prazo pode ser estendido se houver necessidade. A ação humanitária brasileira é uma resposta à forte explosão que deixou pelo menos 170 mortos e 6 mil feridos há pouco mais de uma semana em Beirute. O material levado é suficiente para atender 40 mil pessoas durante um mês. Podem ter certeza que, como o Líbano nunca esqueceu a generosidade deste grande país em acolher milhões e milhões de libaneses, o Líbano, mais uma vez, nunca vai esquecer a ajuda humanitária do Brasil, sempre com o Líbano. O juiz Marcelo Bretas, que chegou a prender o ex-presidente Michel Temer, foi quem o autorizou a viajar para o Líbano. Consta que, além da questão humanitária, pesou também o fato de ter uma vaga no Supremo, no STF, em novembro. Bom, sabe, Ana, uma das consequências do processo de exposição do Poder Judiciário começou um pouco no Mensalão, depois se agravou no período da Dilma, né, do impeachment, da Lava Jato. O STF exposto à mídia, eu quero dizer, exposto nas redes sociais. Uma das consequências disso é a população começar a perceber como funciona os interesses institucionalmente legítimos, não estou falando de nada ilegítimo, que funciona dentro do Poder Judiciário. Por exemplo, a intenção que é ser levado ao STF. Como isso significa uma espécie de um momento em que a sua carreira é coroada com um sucesso gigantesco. Porque o funcionário público, o Poder Judiciário, a gente sabe que ele é melhor equipado institucionalmente do que o Poder da Saúde, no sentido de que os funcionários públicos do Poder Judiciário, eles têm carreira dentro. Então, é muito possível que nós levantemos essas hipóteses, porque foi ficando cada vez mais transparente os interesses internos daqueles que trabalham no Poder Judiciário. E aí a gente pode levantar a hipótese que, de repente, ele prendeu o Temer, mas depois ele autoriza o Temer a ir para réu em 2 processos, ele autoriza o Temer numa situação aguda, porque o Brasil tem a maior colônia libanesa cristã fora do Líbano, e o Líbano é um país bem sofrido, inclusive a colônia libanesa cristã, né, a população cristã libanesa também, e também a muçulmana. Então, me parece bem razoável, mas eu acho essa sua hipótese. Mas eu acho importante perceber que isso é um processo decorrente da exposição contínua do judiciário. É como se a gente tivesse sido alfabetizado nos interesses internos. E chegar no STF é coroar a carreira, né? Uma sentença de uma juíza do Paraná provocou enorme repercussão no meio jurídico. Ao estabelecer a pena de um réu, ela associou um homem negro a um grupo criminoso em razão da raça dele. A sentença foi proferida no começo de junho pela juíza Inês Marchalek Zarpelon, da Primeira Vara Criminal de Curitiba, e levou à condenação de 7 pessoas por organização criminosa. O grupo cometia assaltos e roubos no centro da capital paranaense. Na decisão contra Natan Vieira da Paz, de 42 anos, réu primário, condenado a 14 anos e 2 meses, a juíza escreveu: sobre sua conduta social, nada se sabe. Seguramente integrante do grupo criminoso, em razão da sua raça, agia de forma extremamente discreta e o seu comportamento, junto com os demais, causavam desassossego e a desesperança da população, pelo que deve ser valorada negativamente. A mesma frase foi escrita outras 2 vezes. A defesa do réu abriu representação contra a magistrada na OAB do Paraná e recorreu da condenação. Ela, de fato, quis agravar, aumentar a pena com base, né, nessa justificativa dele ter uma cor diferente. Eu ainda estou trabalhando no
recurso dele, mas eu vou buscar essa anulação, porque essa sentença foi prolatada por uma juíza parcial, né? Uma juíza que entende que a raça é algo determinante em uma sentença. A OAB do Paraná pediu para que o Tribunal de Justiça apure a conduta da magistrada. A ordem também quer que o Ministério Público Estadual verifique a possível ocorrência de crime de discriminação racial. Cor e raça não são critérios que o magistrado ou a magistrada possam utilizar. Portanto, esta sentença ela tem uma nulidade. Ela tem também uma carga discriminatória nesse momento em que fala da condição social do acusado, da sua condição de origem negra, e por isso a ordem repele esse tipo de manifestação. O Conselho Nacional de Justiça instaurou um pedido de providências que vai tramitar na Corregedoria Nacional de Justiça para esclarecer os fatos envolvendo a juíza Inês Arpelon e determinou a expedição de ofício à Corregedoria Geral da Justiça do Paraná para que no prazo de 30 dias faça a apuração. O caso foi abordado pela médica Jurema Werneck, diretora da Anistia Internacional, hoje durante reunião do Conselho Nacional de Justiça para tratar de igualdade racial no judiciário. O Poder Judiciário não está agindo com justiça e equidade em relação ao público do polo considerado racialmente inferior, ou seja, negros e indígenas, por exemplo, não experimentam o poder de justiça da forma como a lei a determina, da forma como o direito determina. No portal da Associação dos Magistrados do Paraná, a juíza Inês Zarpelon diz que em nenhum momento houve o propósito de discriminar qualquer pessoa por conta de sua cor. Acrescenta que a frase foi retirada de um contexto maior, próprio de uma sentença extensa, com mais de 100 páginas, e pediu desculpas se, em razão da interpretação do trecho específico da sentença, ofendeu alguém. Causou uma indignação e também se apresentou de forma estarrecedora e absurda esta sentença da Justiça Criminal da Primeira Vara de Curitiba. Isso porque ela vem estruturada em cima de fundamentos e teorias racistas que pensávamos que já estava superada, não é? Ela se desculpou. De qualquer forma, está escrito, né, doutora Natália, a frase, ele era seguramente integrante do grupo criminoso em razão da sua raça, significa que se fosse branco não seria integrante do grupo criminoso? Olha, Ana, eu não posso comentar isso como cientista, eu comento isso como cidadã. É absurdo. É simplesmente absurdo ter que lidar com uma frase escrita desse jeito que está tirando completamente o mérito da questão. O que você está julgando? É a cor, é a raça ou é o crime cometido? E outra coisa que me chamou muito a atenção foi o pedido de desculpas, que eu não tinha visto até agora, porque ela se desculpa pela interpretação errada do texto. Então, eu me desculpo se você interpretou mal o que eu falei. Por favor, peça desculpas pelo que você falou. Pondé, o interessante é o seguinte, porque 3 vezes foi escrito na sentença a questão da raça. Quando a gente fala, nós somos pessoas públicas, a gente sabe, às vezes a gente coloca errado uma palavra, ou um ato falho, ou realmente sai do contexto. Mas quando se escreve profissionalmente, tem um apuro ali na linguagem, no que está sendo escrito. É muito estranho ela escrever 3 vezes o mesmo erro, né? Assim, a gente sabe que muitas vezes você tem profissionais técnicos que escrevem sentenças, né? E que isso é muito comum. Não sei se esse é o caso, né? Mas, assim, evidentemente, eu acho que na mesma batida da doutora, esse erro que denota, inclusive, uma certa ignorância do processo de transformação da linguagem que vem acontecendo, seja em que direção for, mas existe uma transformação da linguagem, uma transformação da sensibilidade, né, da linguagem, e denota, portanto, um desconhecimento total do mundo à sua volta, como se estivesse focado só naquilo, né? E também acaba prestando um desserviço, porque o fato dele ser de cor A ou B, pouco importa se ele é criminoso ou não,
certo? Como dizia a doutora, quer dizer, o mérito da questão é se ele merece ser punido pelo ato que ele cometeu. Na hora que ela faz isso, ela borra a capacidade de ajuizar e aplicar a pena e cria uma situação que é como se ela tivesse condenado ele pelo fato dele ser de raça preta. Então, assim, é de fato um estrago total. Você fica pensando assim. Agora, é claro, toda classe profissional é que o juiz, ele está acostumado a um certo poder que muitas vezes não tem acesso. Imagine que agora a gente vê frases de sentenças na televisão, aquilo que eu falava antes. Vai se tornando público, né? Como você dizia, quando você trabalha na mídia, quando você é pessoa pública, principalmente hoje em dia, você está treinado para perceber certas palavras, certas frases, porque está exposto. Os juízes não estavam acostumados a isso. Primeiro porque ninguém entende o que eles falam, né? E agora, na hora que fica aparecendo, eles vão ter que se acostumar com a exposição pública que eles mesmos buscaram. E veja em instantes, o ativismo digital, a internet ajudando a romper formas tradicionais de engajamento político. E ainda, Naja, que picou estudante no Distrito Federal, chega ao Instituto Butantan. Nós voltamos já. Cultura livre é a atemporalidade. Senta que vou te dar um recado, tudo muda. Poder se expressar livre por aí. Dentro dos olhos meus, não sei. São caminhos abertos para a canção brasileira. Morreu com muito sonho na cabeça. Um novo mundo sob um novo olhar. Metrópolis. Domingo, às 8h. O Brasil depois da crise. O que esperar da economia depois que a pandemia passar? As perspectivas econômicas são o centro do encontro virtual formado por um comitê de empresários e economistas brasileiros. O debate traz diversas análises, entre elas a do ex-ministro da Fazenda, ex-presidente do Banco Central e atual secretário da Fazenda e do Planejamento de São Paulo, Henrique Meirelles. O governo do Paraná assinou hoje um acordo com a Rússia para a produção e distribuição da vacina contra o novo coronavírus. As pesquisas sobre a vacina provocaram uma disputa comercial em todo o mundo. Todas as etapas para a distribuição da vacina serão coordenadas pelo Instituto de Tecnologia do Paraná. A previsão é que as primeiras doses estejam disponíveis no segundo semestre do ano que vem. Para isso, o projeto russo, anunciado ontem, precisa de aval da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Nós não faremos nada sem estar devidamente ajustado com os órgãos federais, dentro do princípio de cautela, transparência, segurança, como nós sempre temos falado a respeito. As pesquisas para uma vacina dispararam uma guerra comercial em todo o mundo. Mais de 5 bilhões de doses foram compradas com antecedência. Os Estados Unidos garantiram 800 milhões. A Comissão Europeia, 300 milhões. O Reino Unido, 60 milhões.
O Brasil espera 100 milhões do projeto de Oxford com a farmacêutica AstraZeneca e ao menos 60 milhões da Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan. Para evitar que países mais pobres fiquem fora da corrida por uma vacina, organismos internacionais, incluindo a Organização Mundial da Saúde, discutem um acordo global para a distribuição mais justa de produtos da Covid-19. Já existe um entendimento para doar 300 milhões de doses a 90 países de baixa renda. A meta é vacinar os 20% mais vulneráveis em todos os países até o fim do ano que vem. A falta da liderança americana na própria OMS vai favorecer a China a ocupar esse espaço. Como diz, uma velha máxima da política, não existe vácuo de poder. Então, se os americanos não estão liderando, não estão oferecendo ajuda, o governo chinês com certeza vai ocupar esse espaço, vai procurar, inclusive, usar a OMS para oferecer ajuda de quando conseguir desenvolver a sua vacina. Doutora Natália, como cientista, a senhora aconselharia o governo do Paraná a seguir com essa parceria com a Rússia ou seria melhor esperar um pouco pelas vacinas que estão sendo desenvolvidas aqui no Brasil? Olha, Ana, assinar um acordo no escuro, eu acho que não é aconselhável nunca. E nós estamos no escuro com essa vacina da Rússia. Nós não sabemos absolutamente nada sobre ela. Ela não tem uma única publicação de artigo científico, nem dos testes em animais, se é que foram feitos, nem dos testes em humanos, se é que foram feitos também. Nós simplesmente não sabemos, não tem dados. Em ciência, a gente trabalha com dados. Não interessa para nós a palavra do presidente Putin, não interessa o que ele diz. Você vai assinar um contrato baseado no que ele diz? Eu não entendo de direito, mas eu imagino que ninguém deveria assinar um contrato no escuro baseado na palavra de alguém. Seria interessante que o contrato trouxesse os dados e as informações necessárias. Esse contrato da Rússia não tem as informações necessárias porque elas não existem, elas não foram divididas com a comunidade científica internacional. Não se sabe o que essa vacina deu de resultados até agora, porque nada foi publicado. Então, nós só sabemos que ela é uma vacina de adenovírus, uma vacina de vetor, é uma tecnologia viável e acabou aí. Nós não temos resultados de testes em animais, de testes de segurança e muito menos de testes de eficácia, porque de testes de eficácia nós não temos para nenhuma vacina ainda. As que são mais promissoras estão entrando na fase de eficácia agora, que é a fase 3. Então, repito, estamos completamente no escuro. Eu não assinaria um contrato no escuro. Explica só um pouquinho, o que é vacina de vetor de adenovírus? Perdão, a vacina de vetor de adenovírus é uma vacina com uma tecnologia bastante moderna que usa um outro vírus, que não é o vírus-alvo, não é o SARS-CoV-2, usa um outro vírus como veículo, ele está ali só como um carregador. Então, a gente vai inserir, vai modificar geneticamente esse vetor para ele carregar uma sequência genética do vírus que a gente quer, que é o SARS-CoV-2. Então, é como se a gente estivesse fantasiando esse adenovírus. Ele chega lá no sistema imune e fala, eu sou o COVID-2, mas ele não é, ele é apenas um adenovírus, não é capaz de fazer mal para a gente, não causa doença. Ele simplesmente carrega a informação necessária para enganar o nosso sistema imune e fazer o sistema imune reagir, produzir anticorpos, produzir resposta celular. Obrigada, muito bem explicado. Pondé, nos Estados Unidos, as doses encomendadas pela Casa Branca atenderiam o dobro da população norte-americana. São 730 milhões de doses encomendadas até esse momento. Quais devem ser as consequências desse nacionalismo da vacina? Olha, eu acho que uma das primeiras consequências é você montar internacionalmente um sistema para equilibrar, como foi falado na matéria, né? Para você equilibrar um pouco, inclusive por razões geopolíticas, porque uma pandemia dessa só acaba quando ela acaba no mundo. Não adianta você acabar só na sua casa, né? E construir um muro. Agora, eu acho que um desdobramento dessa polêmica, no caso da Rússia, por exemplo, a gente nunca sabe nada da Rússia, né? A velha Rússia é sempre escondida, sempre fechada, né? Mas aí eu entendo uma coisa interessante, é a entrada na China, a entrada da China como uma segunda potência, que vai polarizar com os Estados Unidos, já está polarizando com os Estados Unidos, mas que tem um objetivo de se tornar confiável. Isso é uma política, é uma geopolítica chinesa hoje. É se tornar confiável, se separar da prática russa,
porque ela não é uma democracia. A Rússia também não é uma democracia maquiada. Ela se separa da prática russa. A China já vem se separando da prática russa desde quando a União Soviética quebrou e o governo comunista chinês decidiu que não ia seguir o mesmo caminho e, portanto, abriu sua economia. Certo? E virou a China que a gente conhece. O último detalhe é o seguinte, um dos objetivos da diplomacia chinesa hoje é reconstruir o que eles chamam de uma rota da seda da saúde. Portanto, a China virá uma potência em farmacêutica. E essa vacina é uma grande chance dela fazer isso. A cobra Naja, que picou um estudante de veterinária no Distrito Federal, e outras 6 serpentes foram transferidas hoje do Zoológico de Brasília para o Instituto Butantan, em São Paulo. As serpentes foram levadas em caixas de madeira. 2 espécies eram venenosas, a Naja e a víbora verde Vogel. Outras 5 cobras do milho não peçonhentas. Todas foram registradas, passaram por exames clínicos e entraram em quarentena por 30 a 40 dias. Se algum pesquisador tiver interesse em pesquisar um pouco o veneno, a gente pode ceder o veneno, isso não é problema nenhum. Tá? Mas não é praxe fazer antiveneno de animal exótico. Se a gente precisa, por algum motivo, pela entrada de um animal exótico na instituição, peçonhento, a gente, por precaução, acaba adquirindo esse produto fora do país. As investigações apontam para um esquema de tráfico de serpentes. O estudante de medicina veterinária Pedro Henrique Krambeck, de 22 anos, foi picado pela Naja, uma das mais venenosas do mundo, no dia 7 de julho. Se recuperou após 5 dias internado. Depois passou 2 dias preso, suspeito de atrapalhar as investigações, e foi solto ao conseguir um habeas corpus. 2 servidores públicos federais e 2 policiais do Distrito Federal foram afastados das funções. Eles são suspeitos de facilitar crimes ambientais. A interação entre pessoas e dados na internet rompeu as fronteiras do engajamento político tradicional. É o chamado ativismo digital, que usa as conexões online para impulsionar protestos e alcançar grandes adesões. As músicas animadas e clipes que esbanjam elementos visuais são a chave para o sucesso do K-pop. O estilo musical sul-coreano chegou ao Brasil em 2012 e explodiu mundialmente em 2017. Todo esse potencial passou a ser canalizado para mobilizações políticas e de engajamento social. No movimento Black Lives Matter, desencadeado nos Estados Unidos, os chamados K-popers uniram forças em uma corrente mundial para boicotar um comício do presidente americano Donald Trump. Quando alguém quer chamar atenção para alguma causa, para alguma hashtag, ou quer ajuda em alguma votação, ou para espalhar alguma informação, eles pedem ajuda do pessoal que gosta de K-pop para espalhar esse conteúdo, já que eles têm acesso a muitas pessoas do mundo todo. A ação criada pela comunidade K-popper é chamada de net-ativismo, movimento que ganhou notoriedade em 2011 com a Primavera Árabe e traz grandes debates sociais para dentro do ambiente virtual. Mas são formas de ativismo que surgem em diálogo com algoritmos, big data, circuitos informativos digitais, software e, portanto, produz uma ecologia no interior da qual as pessoas passam não somente a poder expressar sua opinião, mas também a interagir e a criar forma de ação concreta. O net-ativismo também é encontrado no Twitter, rede social conhecida pela agilidade no processo de publicação. No Brasil, nas mobilizações de junho de 2013, que começam também com uma pauta social contra o aumento da passagem de ônibus, mas a gente termina os movimentos de junho de 2013 com grupos que se organizam em torno de ideias conservadoras e algumas reacionárias. Nós devemos despertar para uma nova realidade, que é uma realidade conectada, onde o mundo digital hoje é a nossa ecologia real. Para o engajamento, na verdade, o ativismo digital ser eficaz, ele precisa de engajamento no mundo real ou nem sempre? Olha, ele precisa e ele faz isso, né? Porque quando você cancela alguém perde o emprego, é o mundo real. Ou quando você faz um movimento e derruba
algum governo, mesmo que o desdobramento não seja o esperado, como no caso da falsamente chamada Primavera Árabe, também é real. Agora, eu acho que a gente tem que olhar isso num cenário um pouco mais histórico. As redes sociais, elas adensam a informação e capilarizam a informação. É o que está acontecendo. Isso cria transtorno institucional, no sentido do hábito institucional de uma democracia representativa, é o que a gente está vendo. Mas se você faz um recuo histórico, eu vou dar 2 exemplos. Toda vez que você tem adensamento de informação e circulação de informação, você tem algum tipo de transtorno importante histórico. Primeiro, a Bíblia, que começou a ser impressa a partir do Gutenberg, e a tradução que Lutero faz para o alemão da Bíblia é um dos fatores conhecidos como causadores das guerras religiosas entre católicos e protestantes a partir do final do XV na Europa, certo? Porque os protestantes começam a ler a Bíblia, coisa que os católicos não faziam porque era em latim, eles começam a ler a Bíblia, isso aumenta a adesão e aumenta os processos de interpretação. E a gente sabe que as guerras religiosas na Europa foram tão fundamentais que elas inventaram o pensamento liberal. Foi de dentro das guerras religiosas que você teve o nascimento do Estado moderno, entendido como você não pode interferir na religião dos súditos de outro Estado, assim como a noção de privacidade da fé, que é a seguinte: o soberano não pode se meter na minha fé. Nasceu daí o pensamento liberal, historicamente. E o outro exemplo é a Rússia do 19. A Rússia do 19 tinha mais de 90% da população ignorante, analfabeta, não sabia ler nada, não sabia nem a data em que se encontrava, e à medida que a monarquia Romanov, no final do 19, começou a formar uma burocracia jovem, letrada, e essa burocracia começou a se espalhar pela Rússia, com essa burocracia foi ideias europeias, processos revolucionários, e isso acabou derrubando a monarquia. Então não é que é o único fator, mas as redes sociais elas estão tendo e deverão ter um impacto maior do que esses, porque o processo de capilarização é gigantesco. A gente já está vivendo isso, né? Inclusive na pandemia. Lançado hoje o projeto Caminhos do Agro SP, promovido pela Secretaria de Estado de Agricultura de São Paulo. A iniciativa tem apoio da TV Cultura. Na live de abertura participaram o secretário de Agricultura de São Paulo, Gustavo Junqueira, o diretor de Sustentabilidade Latam Brasil da Singenta, Walter Brunner, o diretor-presidente do INPEV, Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias, João César Rando, e o presidente da UPL Brasil, Fábio Torreta. A websérie terá 18 lives sobre estratégias, pesquisas e ações que contribuem para o agronegócio paulista, responsável por 15% dos empregos formais do Estado e 20% do PIB do agronegócio brasileiro. São Paulo é o maior produtor mundial de cana-de-açúcar, etanol e citros. E veja a seguir os efeitos da pandemia do novo coronavírus na economia. O Reino Unido enfrenta a maior recessão da sua história. Nós voltamos já. Fique com a gente. Senta aqui, vou te dar um recado, tudo muda. Poder se expressar livre por aí. Dentro dos olhos meus, eu sei. São caminhos abertos para a canção brasileira. Morreu com muito sonho na cabeça. Um novo mundo sob um novo olhar. Metrópolis. Domingo, às 8 da noite. O Brasil depois da crise. O que esperar da economia depois que a pandemia passar? As perspectivas econômicas são o centro do encontro virtual formado por um comitê de empresários e economistas brasileiros. O debate traz diversas análises, entre elas a do ex-ministro da Fazenda, ex-presidente do Banco Central e atual secretário da Fazenda e do Planejamento de São Paulo, Henrique Meirelles. É na quinta-feira, às 10h45 da noite.
Cultura livre é a atemporalidade. Senta que vou te dar um recado, tudo muda. Poder se expressar livre por aí. Dentro dos olhos meus eu não sei. São caminhos abertos para a canção brasileira. Morreu com muito sonho na cabeça. Um novo mundo. A Nova Zelândia cogita adiar as eleições depois que novos casos de contaminação pelo novo coronavírus foram registrados no país. A primeira-ministra afirmou que consultará a comissão eleitoral sobre um possível adiamento da eleição marcada para setembro. A Nova Zelândia ficou 100 dias sem registros de contaminação doméstica, mas novos casos de Covid-19 voltaram a ser notificados. Na maior cidade do país, Auckland, lockdown já foi novamente decretado. Por isso, houve filas em frente a farmácias e supermercados. Mesmo em quarentena desde março, a Argentina ultrapassou 5.000 mortes causadas pelo novo coronavírus. Os registros de casos da Covid-19 estão em elevação e já passaram de 260 mil. A pandemia levou o Reino Unido oficialmente à recessão. O produto interno bruto teve queda recorde de mais de 20% no segundo trimestre em relação aos 3 primeiros meses do ano. Foi o segundo trimestre consecutivo de retração. O recuo do PIB foi o maior entre as economias desenvolvidas, como Estados Unidos e França. O mundo já registra cerca de 20 milhões e 500 mil casos de Covid-19, com mais de 744 mil mortes. Os Estados Unidos ocupam o primeiro lugar do levantamento feito pela Universidade Johns Hopkins. Doutora Natália, considerando o número de mortes por milhão de habitantes, o Brasil se assemelha a países com economia robusta, como os Estados Unidos, e com foco na pandemia, como o Reino Unido, por exemplo? Ana, a gente não deve usar as mortes por milhão como uma métrica de comparação da qualidade da resposta de um país. Porque quando você faz por milhão, você tem esse denominador, o milhão. Então, você está comparando populações absolutas muito diferentes. O Brasil tem 200 milhões de pessoas. Isso quer dizer o quê quando você compara mortes por milhão? Que aqui tem muito mais gente para morrer. E que, ao avançar a doença, vai avançando essa taxa de mortes por milhão. Então, uma comparação muito mais justa seria ver como cresce a taxa de mortes por milhão em cada país. E brincar com esses números pode ser bastante enganoso. Se a gente for brincar, eu vou pegar aqui rapidamente um artigo que foi publicado na revista Questão de Ciência, comparando, então, mortes por milhão de Brasil e Reino Unido, que é uma comparação que tem sido feita. Em 7 de agosto, no dia que nós atingimos a marca de 100 mil mortes no Brasil, nós tínhamos 479 mortes por milhão no Brasil. O Reino Unido, no mesmo dia, 697 mortes por milhão. Então, muita gente falou, olha aí, o Reino Unido está pior que a gente, eles têm mais mortes por milhão. Mas, como eu expliquei, por milhão, em países que têm populações absolutas muito diferentes, não é uma comparação justa. Então, vamos ver quanto que cresceu essa taxa nos dois países? Então, vamos lá. Em 31 de maio, o Brasil tinha 142 mortes por milhão. E o Reino Unido, que estava bem pior que a gente, que foi atingido antes e que tem uma população menor, então quando você divide por milhão, esse número aumenta, tinha 585 mortes por milhão. Como que isso cresceu? Então, de 31 de maio a 7 de agosto. Vamos olhar nos dois países esse período. No Brasil, de 31 de maio a 7 de agosto, no Reino Unido, desculpe, esse crescimento foi de 19%. De 585 mortes por milhão, eles chegaram em 647 mortes por milhão. Então, a taxa de crescimento, o quanto que aumentou as mortes por milhão, foi 19%. No mesmo período, de 31 de maio a 7 de agosto, sabe quanto que foi esse aumento no Brasil? 19% no Reino Unido, 237% no Brasil. Então, quando a gente vê a resposta de cada país, os números estão aqui.
O aumento da taxa por milhão, o crescimento dessa taxa foi muito mais pronunciado no Brasil do que no Reino Unido. Essa é a maneira certa de fazer uma comparação justa. Rapidamente, que a gente está encerrando, doutora, quando essa métrica do 1 milhão por habitante faz sentido? No final da pandemia. Perfeitamente. Agradecemos a presença da microbiologista Natália Pasternak e do filósofo Luiz Felipe Pondé. Muito obrigada pela presença. Boa noite. E nós encerramos esta edição com um momento emocionante. Após 10 anos vivendo em um aquário na China, 2 baleias brancas, conhecidas por Música